Por que existe tanta briga entre conservadores e liberais no quesito liberdade? Os liberais, eles acreditam que a liberdade seja um fim em si mesmo, ou seja, o ser humano é livre para colocar em prática tudo que der na sua telha, desde que não fira terceiros, e ninguém pode interferir nesse processo, muito menos o Estado. Os conservadores acreditam que a liberdade não pode ser uma finalidade em si mesma. Nós conservadores acreditamos nisso, pois liberdade não é você poder fazer o que você bem entende da sua vida. Liberdade é você arcar com as responsabilidades dos seus atos, com as consequências que os seus atos geram. Por isso, a maioria das liberdades são lícitas a quem quiser fazer. Como diz o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, cada um deve saber de si mesmo o que é livre para fazer ou deixar de fazer. Mas existem algumas questões que estão além da pura liberdade do ser humano. Por exemplo, aborto. O aborto não deve ser livre, pois ele trata, mesmo que de um feto, de uma criança que ainda não nasceu, é de um ser humano em potencial. Uma mulher não gera um repolho, não gera uma cadeira e não gera um macaco, ela gera apenas um ser humano. Então o aborto é o assassinato de uma criança inocente e a apologia da irresponsabilidade, ou seja, essa liberdade feriria o princípio de arcar com as responsabilidades dos seus atos. A mesma coisa o tráfico de drogas. O tráfico de drogas não deve ser liberado, pois as drogas são um problema crônico social e que fere toda a comunidade, não apenas o indivíduo que usa as drogas. Então, as drogas não devem ser legalizadas por esse motivo. Então, o conservadorismo ele vê sim a liberdade humana como algo benéfico, mas não vê a liberdade humana como uma finalidade. Ela é apenas um meio de se atingir um meio social mais digno e principalmente de manter os laços comunitários tradicionais que ligam de alguma forma a comunidade em que se vive. Os liberais encaram, por exemplo, a questão da economia global como algo benéfico. Não se deve restringir o comércio com quaisquer países que sejam, mas, por exemplo, nós conservadores encaramos o livre comércio com certas reservas. Nós somos a favor do livre comércio, mas pense você, por exemplo, no comércio com a China. A China, que é um país comunista, que emprega mão de obra escrava, inclusive de crianças de 8 anos de idade. Você acha que realmente isso é livre comércio? Questões morais estão acima de questões de mercado. Então, defender os valores nacionais também é uma forma de restringir o livre mercado e que é benéfico para a sociedade. Por exemplo, o nióbio, que é um minério que existe em abundância no Brasil e não é muito levado a sério, mas que vem sendo retirado em grandes quantidades por entidades supranacionais. Deve sim existir um controle do governo em relação ao nióbio, em relação à Amazônia, em relação a setores estratégicos da sociedade. Isso é belo e moral. A moralidade está acima do livre comércio. Então, a liberdade não é uma finalidade em si mesma. Ela deve existir, mas não deve existir sem reservas. Devem existir fatores que condicionem a liberdade do ser humano em prol da comunidade e dos laços tradicionais que unem essa comunidade.